Salve, salve galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje vai ser um Coisas de Livros e Filmes. Eu vou falar sobre Harry Potter, que foi uma série muito importante pra mim na minha infância e adolescência e até hoje. E também porque eu vou fazer um vídeo em homenagem ao Alan Rickman, que foi o ator que interpretou Snape nos filmes. E ele faleceu essa semana aos 69 anos de câncer, e ele foi um dos maiores atores que a série de Harry Potter já teve. E então vai ser um vídeo em homenagem a ele, e essa série aqui é tudo pra mim. Bom, o meu livro favorito é O Cálice de Fogo, e pra quem não leu ou pra quem não viu o filme, esse é o 4º ano de Harry em Hogwarts, e também é o ano que tem a Copa Mundial de Quadribol, e aí ele consegue ir pra casa dos Weasley, e aí ele vai pra Copa Mundial de Quadribol com todo mundo. E aí acontecem umas coisas meio estranhas com os Comensais da Morte, que são os agentes do Voldemort, e aí então fica um clima já meio tenso. Aí ele vai pra Hogwarts, e aí em Hogwarts vai acontecer o Torneio Tribruxo, que vai juntar as 3 principais escolas de magia da Europa, que é Hogwarts, Beauxbaton, que é da França, e Durmstrang, que, sei lá, do norte, Rússia, não sei. E aí vai juntar essas 3 escolas, é uma tradição muito antiga em que as escolas competem entre si pra ver qual que é a melhor. Mas como é uma competição muito perigosa, só os mais velhos podem participar. Mas como a série é sobre o Harry, obviamente o nome do Harry vai parar no Cálice de Fogo e ele é escolhido. Então vão ter 2 participantes de Hogwarts. Vai ser o Cedrico, que ele é mais velho, e o Harry. Então as pessoas ficam meio assim com o Harry porque tipo, ele não deveria estar participando, porque ele era mais novo e já tinha um campeão de Hogwarts. O Harry e o Ron ficam meio brigados porque o Ron acha que o Harry foi por trás das costas dele, se inscreveu no torneio, e aí então fica um clima meio tenso, e aí o Harry vai pedir conselhos pro Sirius, o padrinho dele, e então pro Hagrid, um dos professores, ele sempre vai se apoiar na Hermione, e aí é um momento de muita emoção, e aí ele consegue passar pela primeira prova, que é um dragão, e aí o Ron percebe que ele tava sendo muito idiota de ficar bravo com o Harry, e eles ficam amigos de novo. E aí mais emoções, tem o baile de inverno, tem o Harry tentando convidar a Cho Chang, que é a paixonite do Harry, pro baile, mas o Cedrico, que é o outro campeão, já tinha convidado, e aí tem um pouco de... já começa um atrito romântico entre o Ron e a Hermione, o que é muito legal pra quem acompanha a série. Aí tem também a segunda tarefa, que o Harry ele vai pra dentro do lago tentar salvar o Ron e mais outras pessoas. Na verdade ele só vai salvar o Ron, só que ele salva mais pessoas. E aí depois continua a história e o Harry ele vai ter meio que sonhos sobre o Voldemort, e a cicatriz dele começa a doer muito. E aí chega a última tarefa, que o Harry ele tem que ir entrar num labirinto, e ele tem que pegar a taça Tribruxo, e quem pegar a taça Tribruxo ganha o campeonato e ganha muito dinheiro, as moedas de ouro, que são os galhões. E aí quando ele consegue chegar na taça Tribruxo, chega ele e o Cedrico, e os dois pegam na taça juntos, porque aí então os dois ganham por Hogwarts e eles vão dividir o prêmio. Só que eles não voltam pra fora do labirinto, eles vão parar num cemitério, e eles acham que isso é uma outra parte da prova. Então eles ficam lá, só que quem aparece é o Rabicho, que ele era amigo dos pais do Harry e traiu eles, e aí agora ele é um servo de Voldemort, e ele tá com o Voldemort nos braços, e aí o Voldemort mata o Cedrico, ele aprisiona o Harry, ressurge, aí ele chama todos os Comensais da Morte, ele tenta matar o Harry, mas ele não consegue, acontece um feitiço estranho que junta as varinhas, porque as duas... a essência das duas é a pena da mesma fênix. E aí, então, o Harry consegue meio que derrotar o Voldemort, tipo, não mata, mas ele consegue incapacitar o Voldemort e fugir. E aí ele volta pra Hogwarts, e aí fica tudo muito confuso, eles descobrem que o professor de defesa contra as artes das trevas eles acharam que era uma pessoa, só que era outra pessoa disfarçada desse professor, e essa pessoa, ele era um cara que era um Comensal da Morte que estava trabalhando pro Voldemort, e só que ninguém acredita que o Voldemort voltou. E aí fica todo mundo meio que contra o Harry, e aí acaba o livro. O que eu mais gosto nesse livro é porque tem muita emoção, tem muita história, tem muito personagem participando. Eu acho que é o livro que mais tem personagem.
e tem muitos altos e baixos e te prende muito. É o melhor, na minha opinião. O meu filme favorito, na verdade, não é um, são dois. É A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. E eu acho que é porque são os filmes mais fiéis aos livros, provavelmente porque são os dois menores livros, e o diretor, ele tava muito decidido, o Chris Columbus, ele tá muito decidido a fazer o filme muito fiel ao livro, porque ele e a filha dele eram muito fãs do livro. E são os filmes que mais transmitem, na minha opinião, a mágica e todos os encantos que tem em Hogwarts, e a descoberta do Harry, de ver que ele era um bruxo, e do mundo bruxo pro Harry ser tudo novo. E são os que mais mostram o mundo de Harry Potter, o mundo da magia. E também os atores estão muito pequenininhos e é muito legal ver eles, tipo, tão minis atuando e sendo os personagens que você vê nos livros. Então agora eu falo dos meus personagens favoritos. Eu não vou mencionar nenhum dos três principais, o Harry, Ron e Hermione, porque senão vai ficar muito longo. Tem muita coisa pra falar deles. Então, além do trio, tem os gêmeos Weasley, porque eles são muito engraçados, eles são muito divertidos, eles só fazem besteira, e então não tem como eles não serem seus favoritos. Tem a professora McGonagall, porque ela tem meio que um ar assim de tipo, eu vou proteger os meus alunos, só que ao mesmo tempo eu vou punir os meus alunos, eu não sei explicar, é muito legal, ela é super brava, mas você ouse mexer com os alunos da Grifinória, que é a casa dela, e ela vai te transformar em cinzas. Ou numa fuinha. O Dumbledore, porque é o Dumbledore, ele passa mensagens super profundas de amor e de todos têm que ser fortes juntos e de que tudo vai dar certo no final, mas ao mesmo tempo ele é um personagem super engraçado, do tipo, ele fala um monte de besteira. No primeiro dia do Harry em Hogwarts, ele fala pateta, bobalhão e belisco e boa noite. Então ele tem essas coisas meio engraçadas, mas ele ao mesmo tempo ele é um personagem super forte, super profundo, super cheio de sabedoria. Então, e aí tem o Snape. Mas assim, pra eu falar do Snape eu vou ter que dar uns spoilers, então se você não leu o livro, se você não viu o filme, ou você pula ou você para. Quando você vê o filme pela primeira vez, ou quando você lê os livros pela primeira vez, você vai odiar o Snape. Porque o Snape, ele quer simplesmente punir o Harry e o Ron e a Hermione e todo aluno que não é da Sonserina, sempre. Ele sempre dá preferência pros alunos da Sonserina, ele odeia o Harry, ele tá sempre tirando uma com a cara do Harry, fazendo o Harry passar mico, e ele sente prazer nisso. Então ninguém gosta do Snape na primeira vez, até as últimas páginas do último livro, quando você descobre quem o Snape realmente é, tudo que ele fez, as coisas pelo que ele passou. Então, aí você vê, tipo, você fala, cara, eu achava que o Snape era muito chato, mas ele é muito incrível, ele é muito corajoso, ele é muito legal. Tipo, ele, spoiler, sofreu muito pela Lilian, a mãe do Harry, e tudo que ele fez, ele tentou proteger o Harry por causa da Lilian, ele passou do lado das trevas pro lado bom por causa da Lilian, porque o Voldemort queria matar a Lilian, porque ele sabia que o Voldemort estava atrás do Harry. Então, a vida inteira dele, tudo que ele fez foi tentar proteger o Harry e ficar sempre ao lado do Dumbledore, porque ele sabia que o Dumbledore tinha tentado proteger o amor da vida dele, que foi quem ele mais amou até os seus últimos segundos. E na morte dele, ele pediu pro Harry olhar pra ele, porque o Harry tem os olhos da mãe dele. E a última coisa que ele queria ver era os olhos da pessoa que ele mais amou a vida inteira dele. Era uma coisa muito poderosa. Então, quando você lê pela segunda vez, ou quando você vê os filmes pela segunda vez, depois de você ver o último, você vê o personagem do Snape e você pensa, ele é um babaca, mas ele tá ali protegendo o Harry, ele tá ali do lado do Dumbledore, disposto a arriscar tudo na vida dele pra proteger o homem que protegeu ele, que guiou ele, e proteger o filho da mulher que ele amou tanto e que era o único vestígio de que aquela pessoa ainda existia, e essa pessoa tinha morrido pra proteger essa criança. Então ele queria honrar a mulher que ele tanto amou, continuando o trabalho dela de proteger essa criança que ele odiava ao mesmo tempo. Porque era filho do Potter, que era uma pessoa que ele tinha odiado profundamente também. Então o Snape, ele é um personagem muito conturbado,
Ele é um personagem muito profundo, ele é um personagem que você odeia, mas que depois que você descobre quem ele é, você ama ele profundamente, porque ele é muito incrível. E acho que ninguém poderia ter representado isso tão bem, com tanta maestria que nem o Alan Rickman representou. Ele foi um ator, na verdade, que trouxe um personagem perfeito. Ele representou incrivelmente esse nojo que o Snape tinha de todo mundo, mas ao mesmo tempo esse carinho, essa coragem, essa coisa meio escondida que ele tinha. E você conseguia ver o Snape dos livros, no Snape que a J.K. Rowling quis trazer ao mundo nesse ator. Ele conseguia fazer de um jeito que acho que ninguém nunca conseguiu atuar em Harry Potter. Na minha opinião, ele é o melhor, se não um dos melhores, mas o melhor ator da série. Ele conseguia ser engraçado, mas ao mesmo tempo ser muito odiável. Ele conseguia trazer todas as emoções do Snape à tona. E ele simplesmente te puxava pra dentro do filme de uma maneira que nenhum outro ator conseguiu fazer. E ele era um ator que realmente amava a série. E ele era uma pessoa muito boa e foi realmente um abalo muito grande pra todos os fãs quando a gente descobriu que ele morreu nessa semana de câncer. Então, eis aqui minha humilde homenagem ao Alan Rickman, uma pessoa que foi muito incrível. E essa série, Harry Potter, que fez parte da infância e da adolescência e ainda faz parte da vida de muitas e muitas e muitas pessoas pelo mundo inteiro. Então, é isso. Esse é o meu vídeo de coisas sobre livros e filmes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aí pra ajudar a divulgar a página e se inscrevam no meu canal. E até a próxima!